Boa noite novamente. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todas. E vamos lá. Hoje a gente vai abordar aqui no módulo 6 sobre aspectos de segurança na AWS, né? Eu vou trazer aqui para vocês um pouco sobre mim, né? Enfim, sou profissional de Cybersecurity, tenho formação em redes de computadores, algumas certificações em cloud, na concorrência. E como último item ali, né, eu coloquei sou voluntário e com um rostinho feliz porque realmente é algo que eu gosto de fazer e eu me sinto bem fazendo isso, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa agora. Bom, nessa agenda de hoje a gente vai falar sobre a tríade CIA, né, sobre responsabilidade compartilhada na AWS, IAM, AWS Organizations, questões de compliance, ataques de DDoS e serviços de segurança adicionais. Quando eu comecei a montar essa apresentação, a ideia era escrever ela toda em inglês, mas eu achei interessante não fazer isso, porque eu quero que fique acessível a todos, porém, eu estou usando alguns termos em inglês porque não é novidade para ninguém que na área de tecnologia você vai ter contato com o inglês o tempo, na maior parte do tempo, né? Isso mesmo que você trabalhe só para empresas aqui do Brasil. Então, por isso que vocês vão perceber que eu estou mesclando termos em inglês e termos em português. Para quem não está habituado ainda, já ir, né, se familiarizando com os termos e pensando aí, caso não esteja ainda, mas pensando em ter o inglês como um atributo na carreira também. Ok? Bom, eu coloquei essa primeira informação aqui sobre a tríade CIA, porque seja no ambiente AWS, seja para qualquer outro provedor de cloud ou em qualquer outro assunto de tecnologia, quando a gente está falando de segurança da informação, o que vai nortear o profissional é sempre esses três pilares. Minimamente um desses pilares que a gente está vendo aqui, que seria confidencialidade, integridade e disponibilidade, é o que vai nortear o profissional quando ele for tomar decisões para proteger a informação que tá sendo tratada, processada, armazenada, enfim, né? Então, para aqueles que o assunto de segurança da informação é algo novo, eu recomendo fortemente que vocês procurem entender melhor o que é essa tríade de confidencialidade, disponibilidade e integridade, que é a base para a segurança da informação, né? Sempre que você estiver fazendo uma campanha de conscientização, estiver implementando alguma tecnologia para proteger a informação, o objetivo final vai ser proteger ou a confidencialidade, ou garantir a disponibilidade, ou garantir a integridade dessa informação, né? Basicamente, é isso que a gente busca, né, como profissional de segurança da informação. E eu digo isso porque eu sou um profissional dessa área de segurança da informação. Então, todas as decisões, as análises que eu faço no meu dia a dia, por mais que possa parecer básico, mas é sempre se baseando nisso, né, nessa tríade aqui. Bom, começando a falar sobre modelo de responsabilidade compartilhada da AWS. Não só a AWS, tá? Mas outros provedores de cloud pública, eles adotam esse modelo de responsabilidade compartilhada. Por quê? Porque é importante que os clientes, né, no caso a gente que contrata o serviço de um provedor de cloud, no caso a AWS, que nós entendamos que a responsabilidade dos dados das informações que a gente vai processar na plataforma da AWS, não é tudo responsabilidade da AWS, né? Nessa imagem aqui a gente consegue entender o seguinte: quando a gente está falando quais são as responsabilidades da AWS, né? Que é o modelo que a gente está trabalhando aqui. A AWS é responsável pelas regiões, pelos pontos, né? Os pontos locais, a zona de disponibilidade, a infraestrutura global da AWS, computação, armazenamento de dados e rede. Porém, isso dentro do ambiente
que a AWS tem lá para poder provisionar, poder vender para a gente os serviços de computação em nuvem que a gente contrata, né? Porém, a partir do momento que a gente cria uma conta e começa a consumir serviços na plataforma da AWS e até mesmo subir instâncias lá, a gente começa a ter as nossas responsabilidades também, né? E assim, de uma maneira bem resumida, o que seria a responsabilidade do cliente uma vez que ele criou uma conta na AWS e começou a utilizar o serviço, subir instâncias, criar aplicações, né, criar as cargas de trabalho, toda a parte de criptação de dados, criptação de dados do lado do cliente, do lado do servidor, proteção do tráfego de rede, né? Eu sei que vocês já tiveram aula sobre redes, acho que há 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, onde vocês ouviram sobre VPC, enfim. Então, por exemplo, você subiu ali um recurso na AWS, você criou sua primeira VPC, né? E como vocês devem ter ouvido lá, alguns já sabem, quando você cria uma VPC, é como se você estivesse criando uma espécie de data center local, né? Como se você tivesse seu data center local, e a partir dali, tudo que você criar dentro dessa VPC, a responsabilidade da segurança desses dados é sua e não da AWS, né? Porque assim, a AWS tem que garantir a segurança da rede, só que no âmbito dos data centers da AWS. A partir do momento que você sobe uma VPC e começa a criar recursos ali, tudo que nasce ali dentro é responsabilidade exclusivamente sua, né? No caso do cliente. Aqui continuando, assim, algumas coisas estão repetidas aqui, mas é mais para ficar claro que assim, a própria documentação da AWS diz isso, né? Que quando a gente está falando de responsabilidade compartilhada, a AWS ela é responsável pela segurança da nuvem, né? E o cliente, por sua vez, é responsável pela segurança na nuvem. O que isso quer dizer? A AWS tem que garantir que a segurança da nuvem, que é algo que você está contratando, você está contratando a nuvem da AWS, que essa nuvem esteja segura, né? Como eu disse anteriormente, é todo o ambiente ali que a AWS mantém para que a gente possa contratar os serviços deles. Porém, a partir do momento que a gente contratou o serviço e começou a utilizar o serviço, né, e de novo, criar cargas de trabalho ali, a gente está falando da segurança na nuvem que a gente está utilizando. Ou seja, a nuvem da AWS ela é segura, porém, o que nós estamos executando na nuvem, a responsabilidade da segurança em cima disso é nossa, ok? Calma aí que eu já perdi meu mouse aqui, achei. E aí, trazendo por exemplo prático, né? Você acabou de criar uma conta na AWS, e aí você vai subir a sua primeira instância lá, EC2. Beleza. Subir uma instância EC2. Até que ponto a AWS é responsável pela segurança dessa instância e a partir de que momento a responsabilidade é minha? Então, aqui nesse desenho, nessa imagem, fica bem claro, né? Obviamente, pela segurança física, pela rede e pelo virtualizador, pensando lá no data center da AWS. Ou seja, a AWS vai garantir que pessoas não autorizadas não acessem o data center deles, a rede que eles têm lá configurada para manter todo esse ambiente de cloud é responsabilidade deles, vão manter isso seguro. E a tecnologia de virtualização que eles utilizam para que a gente possa provisionar nossos recursos na plataforma da AWS, também eles vão manter seguros. Porém, eu subi uma instância EC2, e aí eu decido, sei lá, eu estou rodando um sistema baseado em Linux ou um Windows mesmo que seja, subo uma aplicação web ou um banco de dados e começo a processar, armazenar informação ali. O que acontece? Sistema operacional. Quem vai ser o responsável por garantir que esse sistema operacional que está rodando na instância EC2 que eu acabei de subir esteja sempre atualizado e seguro? Não é a AWS, é você, né? É a gente, por quê? Porque algo que é um recurso que eu provisionei na plataforma da AWS, né?
Então, isso é responsabilidade minha, responsabilidade de quem subir, de quem provisionou a instância, né, do cliente, enfim, que seja, garantir que o sistema operacional da EC2 esteja atualizado, né, esteja com os patches de segurança aplicados, e também que a aplicação que está rodando lá tenha seus plugins atualizados, esteja devidamente configurada, né, que não tenha portas lógicas abertas que não estejam sendo utilizadas e que os dados que estão sendo armazenados ou processados ali, que eles estejam devidamente criptografados, enfim, pseudonimizados, né. Alguns termos que eu vou utilizar aqui, para quem não conhecer, né, eu espero que conforme eu for continuando com a apresentação, que eu consiga ir esclarecendo para vocês, tá bom? E se eu estiver indo muito rápido também, por favor, pode mandar no chat aí, enfim, o Isaac vai me ajudando com as dúvidas, que eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? E aí, né, de novo, aquela máxima que a AWS sempre aponta na documentação deles. A AWS está se responsabilizando pela segurança da nuvem que você está utilizando e você é responsável pela segurança na nuvem, né? Então, eles sempre reforçam isso, sempre que tem um documento falando sobre responsabilidade compartilhada no site deles. Beleza, dito isso, eu quero entrar com vocês aqui agora na parte de gerenciamento de identidade e acesso. Não sei se algum de vocês aqui já atua na área de TI, né? E se tem alguém aqui já da área de segurança da informação, alguém que já trabalhou com gestão de acessos, mas basicamente, quando você está falando de gerenciamento de identidade e acesso, você está controlando quem vai poder acessar o quê, né? Você não tem uma conta na AWS, você acabou de criar uma conta lá, né, você recebe um usuário raiz, que é um usuário root, que eles chamam, que vai ter permissão para fazer tudo, em qualquer lugar, né, do seu ambiente. E aí o que eles recomendam, né, e eles recomendam isso fortemente, eu me lembro que assim que, alguns anos atrás, quando estourou a utilização de cloud, né, até então, a maioria das empresas utilizavam virtualização, que quando a gente fala de cloud, a gente não deixa, querendo ou não, é virtualização lá, né? A gente não vê, mas o que a AWS está vendendo para a gente são máquinas virtualizadas. Mas enfim, o ponto aqui você cria o teu acesso, esse primeiro usuário que a AWS concede para você é um usuário administrador que tem permissão para tudo, e o que eles dizem é o seguinte: a partir do momento que você criou o teu acesso, eles falam, beleza, acessa lá o portal, a console da AWS, e cria um usuário do IAM, que nada mais é que a parte da AWS que trata do gerenciamento de identidade e acesso. Por que eles pedem que você faça isso? Para que você não fique utilizando o usuário root, né? O usuário raiz, aquele usuário que você cria assim que você está se cadastrando, criando o teu primeiro acesso na console da AWS. Então você ganhou um acesso ali, você cria um usuário e dá permissão para que esse usuário possa criar outros usuários. A partir daí você faz um logout na console com o usuário root e se conecta com esse usuário novo que você acabou de criar, né? E é importante aqui que você conceda a este usuário que você acabou de criar permissões para ele criar outros. Porque se você simplesmente criar eles e não conceder as permissões necessárias, você também não vai poder fazer nada dentro da console, né? Então, tudo começa aí com o usuário raiz, criando um usuário com permissão para criar outros usuários. Aí você pega esse usuário raiz, você guarda ele, né? Tranca num cofre aí, e começa a criar os demais usuários, os grupos, enfim, com esse outro usuário que não tem plenos poderes no seu ambiente, na sua console da AWS, tá bom? Opa, tô perdendo o mouse toda hora, vamos lá. Beleza. Ô, Jean, Oi. tem uma pergunta aqui no chat da Taylor. Claro. Em qual situação deve-se usar o usuário root? Olha, em pouquíssimas situações você vai utilizar o usuário root, porque esse usuário é um usuário que é um usuário que pode fazer tudo dentro da sua conta da AWS, né?
Então, para você, né, para quem perguntou aí, para você ter uma ideia, nem a própria AWS, se você perder a senha desse usuário root, nem a própria AWS consegue recuperar isso, né, para vocês terem noção da importância desse usuário. Então, assim, é algo que você tem que ter guardado, mas para usar em situações extremas, né? Olha, tem uma alteração na console, em algum serviço da minha conta que eu preciso fazer, e os usuários que eu tenho criados aqui, os usuários comuns, nenhum deles tem permissão, né? E provavelmente, quando você tentar fazer isso, a própria console vai dizer, olha, esse usuário, essa ação não é permitida por esse usuário, somente é permitido fazer esse tipo de alteração com o usuário root, né? Então, assim, são casos bem específicos. Raramente, né, eu atualmente não trabalho com a AWS, mas eu tenho contato com diversas pessoas que atuam, e os casos em que você vai utilizar o usuário root, depois que você criou a conta e começou, né, a criar os usuários do seu ambiente, são pouquíssimos, né? Mas, obviamente, como eu disse, você tem que ter ele muito bem guardado, mas num lugar que você tenha acesso quando você precisar ali. Porque nem a AWS vai poder recuperar esse cara para você. Se você perder o teu usuário root, assim, eu diria que é um acontecimento trágico, né? Porque não é, por exemplo, igual no Linux, quando você perde o seu usuário root, você consegue fazer ali como é que fala? Uma solução de contorno e dar um reset na senha por meio da tela de boot, né? Aqui perdeu, perdeu. Então, a recomendação é guarde bem e só utilize em situações onde, de fato, outros usuários não têm permissão para fazer a alteração que você está precisando, tá bom? Boa. Bom, continuando, aqui. O que que a gente tem quais são os elementos que nós temos quando a gente está falando de IAM, né? Gerenciamento de identidade e acesso. Usuário root, como eu já comentei, tem outros usuários, a gente tem grupos, políticas e roles, né? Roles aqui entenda como funções, né? São funções que foi delegada a você ou alguém por um período determinado de tempo. Isso falando de AWS, mas no geral, role é uma função ali que você assume. Usuários. Você vai ter diversos tipos de usuários, né? Você vai ter usuários nominais, usuários de sistemas, enfim, usuários de aplicações, mas basicamente, quando a gente está falando de usuários, cada usuário vai ter uma permissão diferente, né? E aí, como fazer a gestão das permissões desses usuários? Porque, assim, quando você está brincando em um laboratório, você tem 2, 3, 4 usuários, é fácil você ir lá e brincar com as permissões. Você dá um permissionamento, você remover um permissionamento. Mas quando você está tratando de um ambiente corporativo, né, onde você tem, sei lá, 5.000 usuários, né, como que você vai fazer a gestão das permissões de todos esses usuários? Aí que entra a parte de grupos. Eu não sei aqui se alguém já trabalhou com Active Directory, né, que é o AD lá da Microsoft, mas o IAM ele usa uma estrutura parecida, né? Porque você começa a fazer a gestão do permissionamento dos usuários por meio de grupos. Você cria grupos e aí você adiciona os usuários nestes grupos, né? Você, pegando o exemplo básico, você cria um grupo chamado financeiro, aí você cria outro grupo chamado, sei lá, jurídico. Os funcionários, os usuários do grupo financeiro não devem ter acesso às informações dos funcionários do departamento jurídico. E como que você vai controlar isso? Você tem esses dois grupos, você vai controlar por meio de políticas. Você vai criar uma política para o grupo financeiro, permitindo acesso somente a documentações, arquivos, enfim, sistemas do departamento financeiro, né? Na segurança da informação, a gente chama isso de mínimo privilégio. Ou seja,
Os usuários do grupo financeiro vão acessar apenas informações pertinentes ao departamento financeiro. Eles não precisam ter acesso a informações do jurídico ou de outras áreas para executar as atividades diárias deles. E o mesmo a gente vai fazer para o departamento jurídico, né? Outro ponto que eu esqueci de comentar aqui é o seguinte: quando você cria um usuário, né, qualquer usuário que seja, esse usuário ele tem que nascer com o mínimo ou menor privilégio possível. Então, você vai entendendo as necessidades e permissões que esse usuário tem para ir liberando o acesso, as permissões para ele de maneira gradativa, né? Então, você está no seu dia a dia de trabalho aí, pedindo para você criar um usuário, mas não te disseram qual que é a permissão que esse usuário vai ter, né? O que você vai fazer? Você cria o usuário, fala, bom, o usuário está aqui, e aí o que você vai dar de acesso para esse usuário que você acabou de criar é a permissão, sei lá, o usuário tem que minimamente logar no domínio. Beleza. Então esse usuário vai só logar no domínio. Mas ele não vai acessar nada? Não vai, porque não me passaram quais as permissões ele necessita. Então, conforme isso me for passado, eu vou liberando, né? Quando a gente fala de segurança da informação, sempre lembrem disso. Menor privilégio de acesso possível, né? Isso está dentro ali também, quando a gente fala lá da tríade de segurança, né, do confidencialidade, integridade e disponibilidade, a gente está falando de confidencialidade, ou seja, eu dou o menor acesso possível às informações para garantir a confidencialidade das informações, entendeu? Bom, voltando aqui na parte de políticas, eu crio a política e aplico ela aos grupos. Dessa forma, eu vou garantir que os usuários, dentro dos grupos específicos, tenham as permissões necessárias por meio de políticas, né? Uma coisa vocês vão percebendo que vai estar sempre ligada à outra. Falando aqui de roles, né, que é um recurso que a AWS tem, né, para o pessoal trabalhar aí quando fala de gerenciamento de identidade. O usuário, a usuária Maria, por exemplo, ela é do departamento jurídico, né? Porém, houve uma necessidade de que a Maria tenha acesso ou execute alguma atividade que ela precise ter acesso a um sistema do RH, por exemplo, né? O que vai acontecer? Você cria uma role onde ela vai dar permissão de acesso temporária para a Maria dentro de recursos, usuários, enfim, de identidades externas, para que ela possa executar aquela atividade. Porém, as permissões que ela tinha antes, quando ela estava lá no grupo do jurídico, ela vai perder essas permissões enquanto ela tiver com essa role aplicada ao usuário dela. Então, vamos supor que ela pegou essa role aí para poder executar alguma atividade no departamento pessoal, e ela vai precisar disso durante um dia todo de trabalho. Ou seja, essa role vai ficar atribuída a ela durante 8 horas. Passadas as 8 horas, ela perde as permissões de acesso a recursos que foi dado a ela por meio dessa role ao departamento pessoal e volta a ter as permissões do departamento jurídico que ela tinha, né? A AWS chama isso aqui de roles, né? IAM roles. A Microsoft, por exemplo, chama isso de... Nossa, me fugiu o nome agora. Mas... Bom, me fugiu. Mas a Microsoft, assim como a AWS, ela tem também um recurso parecido, onde você dá acesso um acesso esporádico por um tempo definido para aquele usuário, para que ele execute alguma atividade. E assim, como eu disse, né, as roles aqui elas podem ser aplicadas tanto a recursos da AWS, entenda por recurso qualquer carga de trabalho que esteja sendo executada na AWS, né? Então, obviamente, também a usuários ou identidades externas, enfim, a gente está falando aqui de um acesso de uma identidade que não faz parte da sua organização, mas vai precisar de acesso a algum recurso dentro da sua organização por um período de tempo específico.
Dando continuidade, aqui, lembra que eu falei lá que que você cria uma política, aplica essa política ao grupo e os usuários dentro desse grupo, eles vão herdar as permissões que foram aplicadas ao grupo pela política. Aqui a gente tem um exemplo de política do EIM, né? É um arquivo JSON, e basicamente o que você vai ter aqui, qual que é a ação dessa política? É permitir allow, ou seja, ela vai permitir que o usuário possa fazer o seguinte, ele possa listar dentro do recurso DynamoDB, que é um recurso dentro da AWS, né, de banco de dados, ele vai permitir que possa se listar a tabela livros dentro do DynamoDB nesta região, US ES2 com esse código aqui, ok? Assim, é um exemplo bem básico de política, né? Obviamente existem políticas mais complexas, mas para que vocês possam entender o que essa política está dizendo, né? Na parte de effect aqui, o que a gente vai ter nas políticas? Ou vai ser allow, permitir, ou deny, que é negar. E aí você vai escolher qual recurso e o que pode ser feito dentro desse recurso, qual atividade, qual ação vai poder ser realizada dentro desse recurso. Outro ponto aqui, ó, veja, o asterisco está dizendo que qualquer ação, né? Eu poderia ter aqui, ó, ao invés de asterisco, eu poderia ter aqui list, ou seja, o usuário que estiver dentro do grupo com essa política ia poder somente listar a tabela chamada com o nome de livros dentro do DynamoDB, dentro do banco de dados DynamoDB. No entanto, essa política está dizendo que o usuário que estiver dentro do grupo que recebe essa política vai poder executar qualquer atividade. Ele vai poder listar, vai poder deletar algum arquivo não, alguma informação dessa tabela, vai poder criar, enfim, esse exemplo de política que ele é básico e por isso ele está bem abrangente, né? Ele está permitindo fazer qualquer coisa dentro do banco de dados da DynamoDB, banco de dados não, do recurso de banco de dados da DynamoDB na tabela livros, como está escrito aqui, ok? Continuando, recapitulando, na verdade, aquilo que eu tinha dito anteriormente sobre o que é fazer gerenciamento de identidade e acesso. Basicamente é você dizer quem vai poder acessar o que dentro da sua organização da AWS, né? Você vai ter usuários, você vai ter as workloads, né, as famosas cargas de trabalho, e aí você vai controlar quem vai poder acessar, executar o que por meio das políticas de IAM, né? E aí, essas políticas é o que vai manter a ordem dos seus recursos dentro da sua organização da AWS, né? Ah, todo mundo vai poder acessar um bucket S3 que, enfim, que tem informações lá que nem todos deveriam ter acesso? Não, só vai acessar quem tiver no grupo com a política que permite acesso. Algumas pessoas vão poder acessar, mas não vão poder alterar nada, só vão poder visualizar. Então você vai criar uma política, voltando no slide aqui, você vai criar uma política que permita acessar um bucket S3, porém apenas listar o que está lá. Não vai poder fazer nada além disso. Entendeu? Mas se tiver mais alguma coisa aí no chat, viu, Isaac, fica à vontade para me interromper aí. Beleza, eu tô dando um apoio aqui também, a galera tá comentando aqui, ajudando. Legal. Até ele perguntou aqui, esse objeto aí somos nós que editamos? Qual objeto você se Qual refere objeto? dele? Não entendi. Quer que eu volte o slide? Acho que era na parte da política lá que você estava. Aqui? Política, o Rodrigo falou aqui. Ela quer... Sim, Pode... ela quer saber se nós que editamos essa política aí. Sim, sim. Quando você está criando uma política, né? Já tem alguns exemplos de política lá, mas
Você é quem edita. Você diz o que a política vai fazer. Você diz qual recurso vai poder ser acessado por quem e o que a pessoa vai poder fazer quando acessar. Você vai poder só visualizar, você vai poder alterar, você vai poder apagar, você vai poder executar. Mas sim, respondendo a pergunta, Tayane ou Tayane, desculpa. Tailing. Taylim? Tailing. Taylim? É, Então, o nome dela é diferente. É Tailing. que Maneiro. eu não tô vendo o nome aqui, mas enfim, sim, esse arquivo aqui é um arquivo JSON e você pode alterar tudo aqui, tá bom? O Flávio Correia está com a mão levantada. Você quer fazer alguma pergunta, Flávio? Na verdade, assim, ele é bem similar como se fosse regra de firewall, né? Só que é para identidade, né? Para usuários, né? De certa forma, A princípio ele nega tudo e você vai habilitando, né? O que ele pode ou não pode acessar através das políticas. perfeitamente. Exatamente. Eu trabalhei com Firewall um tempo, né? E basicamente é isso mesmo, né? Você, quando sobe um Firewall ali, primeiro você cria uma regra negando tudo. E aí você vai entendendo a necessidade do ambiente e liberando aos poucos. É isso Exato. mesmo. E de novo, né? Como eu falei, sempre que você estiver falando, tratando, analisando questões onde você visa proteger a informação, você vai esbarrar em um daqueles três pilares. Ou é a disponibilidade, ou a confidencialidade, ou a integridade. Nesse caso aqui, a gente está falando de confidencialidade, né? E integridade também, porque se você cria uma política onde você não permite que a informação seja alterada, você está prezando pela integridade, né? Aí quando você cria uma política que restringe o acesso àquela informação somente a um grupo específico de pessoas, né, o objetivo aqui é alcançar a confidencialidade. Boa. Vamos em frente, então. Bom, esse aqui eu já expliquei sobre. E aqui, ó, veja, né, essa documentação aqui da própria AWS, onde diz o seguinte, né, aplicar permissões de maneira granular aos serviços e aos recursos. Ou seja, isso não é a AWS quem está dizendo, tá, pessoal? Não foi a AWS quem criou isso daqui. Isso é um conceito que vocês vão encontrar em qualquer literatura onde o tema seja segurança da informação, ok? Né? Existe até uma máxima aí no meio de segurança da informação que a gente costuma brincar que é assim, eu confio, né? Mas eu sempre verifico. Que hoje em dia isso está muito atrelado dentro do conceito de Zero Trust, que é muito falado no mercado, mas é assunto para um outro momento aí, não vou tocar nesse ponto agora. Um outro recurso que a AWS oferece para a gente também, para facilitar a gestão da nossa conta, é o AWS Organizations. O que seria o AWS Organization? Suponhamos não, existem organizações, empresas que possuem mais de uma conta AWS. E aí, como fazer a gestão de todas essas contas de uma maneira centralizada? Cada vez que você for precisar acessar, alterar ou visualizar alguma informação em uma das contas, você vai ter que entrar em conta a conta, né? Ou até mesmo a parte de permissões que devem ser liberadas nessas contas, enfim. Você vai ter uma conta lá criada para o pessoal de desenvolvimento, né? Que está sempre subindo instância, baixando instância, esquecendo instância ligada o tempo todo. E aí você vai ter outra conta lá para o pessoal de, sei lá, de segurança da informação. Também está subindo algum recurso ali, criando algum laboratório, esquecendo instância ligada também. Porém, as permissões que esses dois grupos de pessoas precisam ter são diferentes. Aí o Organizations ele serve para isso, né? Para você ter uma administração centralizada das permissões para as contas que existem dentro da sua organização, né? E até para que você consiga fazer a aplicação de políticas por meio das organizações e não fazendo conta a conta, né? E novamente a gente esbarra no conceito de fazer a gestão de maneira centralizada por meio de grupos.
Aqui o nome é Organizations, mas o conceito ele é muito similar quando você fala de grupos de usuários. A diferença é que aqui, ao invés de usuários, você vai ter contas dentro das organizations, né? E aí, o que que acontece? Você criou uma organization, você começou a organizar suas contas ali dentro dessa organization, né? Pegando o exemplo de novo, né? Falando do Active Directory aqui, eles até usam aqui a palavra OU, que é Organization Unit, né? Ou unidade organizacional. O que que acontece aqui? Você criou as organizations e começou a organizar as suas contas ali dentro, ok? Eu vou jogar para o próximo slide aqui, que eu acho que vai ficar melhor o entendimento aqui para quem o assunto é novo. Você tem aqui a sua conta raiz, e aí você criou uma organization e começou a organizar as contas. Você tem uma conta do financeiro, tem uma conta da TI, tem uma conta da RH, uma conta do jurídico, né? Entenda por conta o seguinte, cada uma dessas contas aqui, ela vai ter permissões de criação e de visualização de recursos diferenciadas. Por exemplo, aqui, para a conta do financeiro, é interessante que eles tenham acesso à parte de billing, né? O pessoal do financeiro não quer ficar subindo instância, eles querem ver como é que estão os gastos, né? Pode ser feito para reduzir os gastos, enfim. O que eles olham no dia a dia é isso. Enquanto que o pessoal de TI não. O pessoal de TI vai estar subindo instância lá, derrubando ambiente, acionando sustentação, fazendo a bagunça lá, né? Que é o que a gente faz o dia inteiro, é isso daí. Mas brincadeiras à parte, você criou uma organization e aí você começou a organizar suas contas lá dentro, né? Nesse exemplo aqui existem 4 contas. Percebam que a conta do financeiro e a conta da TI, elas estão dentro da organization, porém estão separadas. Elas não estão dentro de uma U. No entanto, você tem a conta destinada ao RH e a conta do jurídico dentro da mesma OU. E por que que isso acontece? Porque assim, o RH e o jurídico, eles compartilham de necessidades de acesso semelhantes nos recursos da AWS. Então, ao invés de ter que criar uma política para a conta do RH e uma política para a conta do jurídico, sendo que no final do dia essa política vai ser a mesma, você só vai mudar o nome dela, você cria uma OU, né? Vamos supor que você vai chamar essa OU aqui, sei lá, OU, deixa eu ver, RH, jurídico, vai chamar essa OU aqui de processos, né? Ou ações judiciais, ok? Vamos chamar essa OU de ações judiciais. Nessa OU de ações judiciais, você vai aplicar uma política que permita as contas que estejam dentro dela, né, e aos usuários que estão dentro, os grupos de usuários que estão abaixo dessas contas, ter acesso a todos os processos ativos que estão sendo movidos contra a empresa, por exemplo. Tá? E aí, o que acontece? Você vem, cria essa OU aqui, processos, cria uma política permitindo acesso aos processos, né, a um arquivo, a um sistema de processos, enfim. E aí, essas duas contas, elas vão ter acesso. Ah, mas eu agora também tenho um time, tem o departamento de proteção de dados, de LGPD, precisa ter acesso aos processos que estão rolando também. Simples, a conta já existe, né? Você simplesmente adiciona ela dentro dessa OU processos. Você não vai precisar criar uma nova política para liberar esse acesso. Entendeu? Bom, em resumo, quando a gente fala de organizations, seria um pouco disso, né? De você controlar as permissões por meio de OUs. Obviamente, você vai aplicar políticas às OUs, mas você vai ter as OUs que é como se fosse um grupo mais abrangente. Porque nos grupos, dentro da conta, você está falando dos usuários dentro daquela conta. Quando você trabalha com organizations e você aplica uma política a uma OU, que possui contas abaixo dela,
você está replicando aquela política para todos os usuários dentro daquela conta. De maneira resumida, é isso. É um conceito muito parecido com Group Policies no Windows, né? Imagino que alguns aqui já devam ter ouvido, já devam até ter trabalhado com isso. Basicamente, aqui o Organizations, ele pega o conceito de Group Policies do Active Directory. Bom, vamos falar um pouco agora sobre compliance. Ô Jean, Opa. eu achei bem bacana esse conceito aí, da sua explicação, na verdade, sobre o conceito aí do Organizations, né? A gente estava falando de conta aqui um pouco no início da call, e para completar aí Claro. essa parte, eu achei tão maneiro que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um Forms aqui, Uhum. e aí no final da call, né, libero aqui, no final da nossa aula, libera esse Forms aqui, e para quem acertar, vou lançar aqui uma enquetezinha no Forms, né? Para quem acertar ali a pergunta, eu vou fazer um sorteio entre os que acertarem, e quem vencer esse sorteio vai ganhar um voucher aí, de $25 de créditos na AWS para poder brincar, hein? Olha Olha aí, só, olha. hein? Opa, Não é toda aula que acontece isso, hein? até eu queria esse, hein? Bacana. Vai rolar um voucherzinho aí de $25, hein? 25 doletos aí na AWS, hein? Hoje eu tô bonzinho. Hoje tá bonzinho, hein? Não tem essas mordomias para mentor, né? Rapaz, essa pergunta aqui que eu vou lançar, assim, não sei se a galera aí participou do Summit, do AWS Summit que aconteceu em São Paulo, mas quem participou pode ser que tenha até uma certa vantagem, porque foi uma questão apresentada lá. Maravilha, ó. Então, que fique de curiosidade também aí para Legal. complementar a aula, que essa aula tá bem bacana. Obrigado, Isaac. Mas é isso, cara, pode seguir aí, desculpa interromper, foi Imagina. só a empolgação mesmo do Não, momento aí, pegando um gancho. como eu falei, cara, pode interromper a qualquer momento, seja com as dúvidas do chat ou algo que você queira complementar, tá bom? A gente tá aqui para somar. Vamos lá. Show de bola. Compliance, galera. Ou, né, em português bem dito aí, conformidade. Quando a gente fala de compliance ou conformidade, o que a gente está dizendo? Essa imagem aqui, eu peguei lá da documentação da AWS. O que essa imagem diz? Voltando lá naquele conceito de segurança da nuvem, responsabilidade da AWS, e segurança na nuvem, responsabilidade do cliente. Quando a gente fala de responsabilidade da nuvem, que é a responsabilidade da AWS, a gente está falando do quê? Que a AWS garante, né, que a nuvem que eles, o ambiente de nuvem que eles estão oferecendo como serviço está em compliance com uma série de regulamentações, de frameworks que a gente tem no mercado afora. Né? E lá na documentação deles, eu achei essa imagem bem bacana e por isso que eu quis trazer ela aqui, que é o seguinte, eu acho que o mais comum para todo mundo aqui é a ISO 27001, né? Perceba até aqui que eles fazem uma separação sobre o que é um requisito não, mas um framework de reconhecimento global e outros controles, frameworks e regulamentações que são exigências apenas em território, por exemplo, norte-americano, no caso aqui, em território europeu ou na Ásia, do Ásia até o Pacífico, né? Porém, o que eu achei bacana dessa imagem, né? Eu já tive a seguinte experiência, trabalhando em uma organização, a pessoa responsável ali por responder não, por avaliar fornecedores e parceiros. E aí, quando eu estava ali avaliando alguns fornecedores e parceiros, a gente tinha um questionário, né, um assessment que a gente enviava para esse fornecedor, onde ele ia respondendo, né? E aí tinham situações onde a pessoa era um fornecedor de tecnologia e a solução que ela vendia era uma solução baseada em cloud. E aí eu tinha questões lá sobre a segurança da cloud
as seguranças do recurso de cloud que essa pessoa estava oferecendo para a empresa que eu trabalhava. E aí, quando eu perguntava, mas existe uma política, como você garante a parte, vamos supor, de PCI aqui, né? Para quem não conhece, o PCI é a certificação, é o órgão que regulamenta a empresas que comercializam, né, que fazem transações financeiras por meio de cartões de crédito. Ou seja, existe um grupo de empresas, empresas conhecidas no mercado, que criaram esse conselho, na verdade isso aqui é um conselho, que criaram esse conselho para garantir que empresas que lidam com cartões de crédito, né, e aí eu estou falando da confecção até a comercialização desses cartões, tenham controles mínimos de segurança para lidar com as informações que são processadas, armazenadas, enfim, nessas indústrias. E aí o fornecedor ele me respondia, não, a gente está compliance com o PCI porque a gente está na AWS, a AWS garante. Aí eu tinha que explicar, eu falei assim, não, o que a AWS garante é que tá PCI a parte do data center deles. Porém, o que você, né, o seu recurso, a sua carga de trabalho na AWS, ela não é coberta por esses itens de compliance que tem lá na documentação da AWS. Isso aqui é responsabilidade sua. Vamos lá. O cara ele tem uma solução que ele vai vender para uma empresa que lida com cartões de crédito. Aí ele fala que a solução dele é PCI, está em compliance com o PCI. Porém, a VPC dele, dentro da VPC dele, ele não tem um firewall ou tem um firewall permitindo tudo, né? Pegando o exemplo que o nosso colega comentou aqui, o firewall dele só tem uma regra, é uma regra que permite tudo, né? Isso já não está compliance com o PCI, porque o PCI diz que você tem que ter um firewall, ele não diz qual firewall, ele só fala que você tem que ter uma solução de segurança de rede para garantir o acesso, para controlar o acesso de entrada e de saída do seu ambiente. Basicamente isso, né? Então, quando vocês se depararem em alguma situação onde a pessoa, né, a empresa vira para vocês e fala, não, nosso ambiente está totalmente seguro porque a gente está na nuvem da AWS, ou independente, né, de que nuvem que seja, pode ser Azure, Google, enfim. É importante vocês lembrarem do modelo de responsabilidade compartilhada e entender que o provedor de cloud, ele está sempre buscando estar em compliance com padrões de segurança, porém, no que diz respeito à segurança da cloud, a segurança da nuvem, né? Os recursos que você sobe lá, você ou seu fornecedor é que tem que implementar controles, sejam eles técnicos ou administrativos, para garantir questões de compliance, por exemplo, com a ISO 27001, né? Pegando esses mais globais aqui. Então é importante sempre isso. E aí não tinha jeito, né? Quando eu explicava isso, a pessoa entendia e falava, entendi, a gente vai colocar isso aqui no backlog e a gente volta com você. Porque, assim, existem muitas empresas que têm serviço rodando em nuvem e que querem se apoiar na segurança do provedor de cloud, né? Mas não é assim que funciona, porque os provedores de cloud, eu arriscaria dizer que todos os provedores de cloud pública, dos conhecidos, né, eles têm esse modelo de responsabilidade compartilhada, porque eles sabem que funciona dessa forma. Não teria como eles administrarem a segurança de todos os clientes que eles têm ao redor do mundo, entende? E aí, né, linkado com o que eu falei da responsabilidade compartilhada, a gente tem aqui de novo aquela imagem dizendo onde começa e termina a responsabilidade de cada um. Eu acho essa imagem bem bacana, ela é bem didática. Então é algo que eu acho que vocês têm que dar atenção para isso, né? Não sei se todos aqui pretendem prestar o exame, enfim, mas até para o dia a dia isso aqui serve, tá bom? Para que fique claro o que é a responsabilidade do provedor de cloud e o que é a responsabilidade do cliente que está utilizando o serviço de cloud.
uma outra imagem aqui que eu peguei da documentação da AWS. Existe na AWS um recurso chamado AWS Artifact, que é uma página deles onde você pode ter acesso, não só aquela imagem que eu mostrei agora há pouco, mas a relatórios e contratos relacionados a itens de compliance, né? Se vocês visitarem lá, ou pesquisarem sobre o AWS Artifact, vocês vão encontrar relatórios e contratos relacionados a todos esses itens aqui. Ou seja, você vai olhar lá, vamos supor, você está tratando de uma informação, você está buscando um relatório ou um contrato que garanta que a AWS seja compliance com a GDPR, por exemplo. Né? Você vai olhar para cá, porque quando a gente fala de GDPR, a gente está falando da Europa. Né? Ela não é aplicável ao território norte-americano. Ou, tá bom, você está tratando de um assunto, é um recurso que roda em território, em uma região dos Estados Unidos, e a gente está falando de dados de saúde, né, dados hospitalares. Então, você vai procurar um relatório de RIPA, baixar ele, entender, vai pegar o contrato, né, para você entender de que forma que a AWS garante a conformidade com os requerimentos desse framework, desse regulamento, desse regulamentador. Agora a gente vai entrar numa parte aqui que eu acho que é bem bacana, mas eu sou suspeito para falar porque trabalho com segurança da informação, que é a parte de DOS e DDoS ataques, né? Ataques de negação de serviço ou ataques de negação de serviços distribuídos. Em poucas palavras, um ataque básico de negação de serviço, você tem um recurso, uma pessoa, né? Ou um hacker, como está escrito aqui, apesar de eu não concordar muito, mas você tem uma pessoa tentando esgotar os recursos de uma aplicação específica, né? Isso é o DOS, é um ataque de negação de serviço. Né? E aí, como eu falei, sempre a gente vai esbarrar em um daqueles três pilares: confidencialidade, disponibilidade ou integridade. Nesse caso aqui, vou deixar até para o Isaac quiser incluir mais uma pergunta lá no forms dele, a gente tem um dos pilares aqui que pode ser impactado por um ataque de negação de serviço, seja ele um DOS ou, cadê meu mouse? Ou um DDoS, que é um ataque onde você tem muitas origens, podem ser máquinas bots, enfim, tentando esgotar, né, ou tornar indisponível um recurso, uma aplicação. Por exemplo, você tem um e-commerce, né, um exemplo mais básico, você tem um e-commerce e esse e-commerce é um e-commerce de tênis, por exemplo. E aí um grupo, né, geralmente é um grupo de pessoas, se reúne e sequestra máquinas, né, cria uma rede de bots, são máquinas zumbis que são sequestradas aí por meio de técnicas de invasão de máquinas na internet, e faz com que esse grupo de máquinas comece a enviar muitas requisições para esse e-commerce. E esse e-commerce ele não está rodando na AWS, ou está rodando, mas não tem configurado ali um serviço de escalabilidade. Então, o que vai acontecer com esse e-commerce? Ele vai se tornar indisponível para as pessoas, os clientes que de fato querem fazer compras ali, né? Ou seja, é um ataque que visa causar a indisponibilidade do recurso em si. E aí, tá, mas como que a gente pode se proteger de um ataque de negação, de um DDoS, por exemplo? A AWS, ela oferece o AWS Shield, em duas versões, né? Você tem aqui a versão Shield Standard, que não tem custo para o cliente, para o usuário, porém, o nível de proteção dela, do Shield Standard, ele é mais básico. Né? Perceba que aqui na imagem, a documentação diz que ele protege contra
ataques, a disponibilidade da infraestrutura entre as camadas 3 e 4. E aí eu trouxe até essa imagem que é bem conhecida da internet aí, para ficar mais para ilustrar melhor o que são as camadas 3 e 4, né, quando a gente fala de protocolos. Basicamente, a gente está falando de IPsec, ICMP, o SPF, enfim, protocolos aqui que acredito que alguns já tenham ouvido falar. E na camada de transporte vai ter o famoso TCP, né, SSL, TLS, ou seja, apesar de ser uma versão standard, ele protege de certa forma, até ele traz uma proteção bacana. Porém, quando você começa a falar de ataques mais sofisticados, onde os atacantes, né, o ator malicioso, ele começa a explorar vulnerabilidades na camada 7, enfim, da camada 3 até a camada 7, vamos supor, ele tentou a camada 3, não conseguiu explorar, tentou a 4, não conseguiu porque o cliente ele tem um shield standard. Porém, ele continua aqui tentando explorar, ele tenta na camada 5, né? Ele vai tentar um protocolo da camada 5. E aí o standard ele não protege contra isso. Opa, então ele vai conseguir aqui explorar porque, olha, mas o cara vai falar, pô, mas eu tenho um shield lá, né, protegendo contra DDoS e o cara conseguiu me concluir um ataque de DDoS na minha aplicação. Então, mas é porque o standard ele só vai proteger essas duas camadas aqui. Quando a gente está falando de tráfego de rede, tem que pensar nas 7 camadas, né? E aí você tem o Advanced aqui, onde ele trabalha com nosso amigo AF, né, tem um gerenciador de firewall da AWS. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o AF aqui, e com outras soluções da AWS, que é o Global Accelerator, um LB, enfim. Você vai ter uma solução completa para proteger contra, né, com a própria documentação disso assim, contra ataques mais sofisticados que vão da camada 3 até a camada 7. Ou seja, você vai ter uma amplitude maior de proteção aqui. Ok? E aí, trazendo em miúdos, né? Qual a diferença do Shield Standard, padrão, para o Advanced? Como eu falei, ele é gratuito, está disponível para todos os clientes, não tem custo, ele protege contra ataques comuns, que é um SYN flood, um SYN, um DP floods. Né? Quando a gente está falando de flood aqui, é inundar a pilha daquele protocolo de modo que ele retorne um pacote para o solicitante e esse solicitante, né, esse ator malicioso, consiga explorar a vulnerabilidade. Também tem detecção e mitigação automática, mas, de novo, somente em ataques que sejam olhando para a camada 3 e 4 do modelo OSI. Né? Eu esqueci de comentar aqui, essa imagem que eu trouxe, que é famosa na internet, para aqueles que não conhecem, é o modelo de 7 camadas, conhecido como modelo OSI, tá bom? Quem é da área de redes aí já deve ter visto bastante isso daqui, deve ter ficado até louco. Eu confesso que eu fiquei na época da faculdade. Em contrapartida, o Shield versão Advanced, ele tem proteção contra ataques até a camada 7, tem uma equipe de resposta IDS 24/7, protege os custos, e enfim, esse aqui vai gerar custos para o cliente por contratar, né? Porque ele tem uma proteção mais abrangente. Um outro serviço adicional de segurança que a gente tem quando a gente fala de AWS é o nosso AWS KMS, ou né, como é que chama? É o Key Management Service. O que acontece? Quando você usa o KMS, a gente está avisando o quê? A confidencialidade dos dados, porque a gente está trabalhando em cima de criptografia, né? A gente está aplicando algum tipo de criptografia no nosso ambiente, nas nossas cargas de trabalho, ou até mesmo também garantindo tem outra palavra na área de segurança da informação, enfim, lembrei aqui, é o não repúdio, né? Esse assinar dados digitalmente. Quando você assina e criptografa digitalmente, você garante a confidencialidade, porque só quem tiver a chave adequada do outro lado vai conseguir fazer o processo reverso, que é descriptografar e ter acesso à informação.
e você também garante que a informação partiu de você. Porque quando você fala de criptografia, né, um modelo bem básico aqui é o seguinte: você tem um par de chaves, você tem uma chave pública e uma chave privada. Você quer garantir que só pessoas autorizadas, ou melhor, você quer garantir que aquela informação partiu de você. Você criptografa a informação com a sua chave privada e só quem tiver a sua chave pública vai conseguir descriptografar aquela informação. Ou se é a informação que você não quer pensar só na confidencialidade, não tem problema, qualquer pessoa ter acesso àquilo, mas o importante é que todos saibam que aquela informação de fato originou do seu ambiente. Você criptografa com a sua chave privada e a informação só vai poder ser descriptografada com a sua chave pública, né, que, como o próprio nome diz, é uma chave que não tem problema que outras pessoas conheçam, né, porque o intuito dela é esse mesmo. No entanto, a chave privada, como vocês devem imaginar, é algo que só você deve ter. O KMS ele permite aqui você criptografar dados que estejam sendo processados, né? De repente aqui no EC2 você está tendo dados trafegando ali, que é o famoso dado em trânsito que a gente comenta, que a gente fala, e dados em repouso, né? Eu tenho uma série de informações que estão armazenadas em bucket S3, né? Essas informações não são acessadas, elas constantemente, mas elas precisam estar ali. E aí você pode utilizar o KMS para criptografar essas informações também, né? Que é a famosa informação em repouso. O próximo item que a gente vai abordar aqui é o AWS WAF, né? O WAF, ele nada mais é do que um firewall, porém, ele é um firewall de aplicação. Para quem já trabalhou com firewalls, está acostumado com o conceito de regras permitindo e negando acesso a servidores, a serviços, enfim, né? Isso falando de serviços, já pensando nos firewalls aí Next Generation. Um WAF, né, ou um Web Application Firewall, nada mais é que um firewall onde você vai ter regras também, né? Na verdade, eles chamam de políticas, a maioria dos fornecedores. Você vai ter políticas onde o objetivo dessas políticas é proteger a sua aplicação web contra ataques maliciosos, né? Contra, por exemplo, a SQL injection, contra um cross-site script, enfim. Você tem um site não, mas qualquer aplicação que está exposta para a internet, é interessante que você tenha um WAF, uma solução de WAF na frente. Seja o AWS WAF ou seja alguma outra solução de WAF. Por quê? É interessante que você tenha isso. Como que o WAF trabalha? Ele tem um banco de dados com uma série de assinaturas de ataques conhecidos. Quando um usuário faz uma requisição para uma aplicação que está exposta para a internet, o WAF ele pega essa requisição, ele analisa ela para ver se essa requisição ela dá match com algum tipo de ataque conhecido ou com alguma política que você configurou dentro da sua solução de WAF, no caso aqui o AWS WAF. Se a requisição der match com algum desses dois cenários, ou com algum ataque conhecido, ou com alguma política que você deixou configurada, o WAF ele vai pegar essa requisição e vai descartar. Ele não vai deixar a requisição ir adiante. Se ele não identificar nada, ele pega e deixa a requisição passar para chegar até a aplicação, né? Por exemplo, pegando um exemplo comum aqui, o cara entrou no site lá, aí tem uma tela de login, o cara coloca alguns caracteres que são utilizados para fazer um ataque do tipo SQL injection. Quando essa requisição chegar, o WAF vai olhar. Na hora que ele bater o olho na requisição, ele vai falar, isso aqui são caracteres de um ataque de SQL injection. Eu vou negar, eu vou bloquear essa requisição. Basicamente, ele trabalha dessa forma, né? Quando você tiver a questão, olha, eu preciso proteger um serviço, uma aplicação que está exposta para a internet, né? É uma aplicação que eu preciso deixar exposta para a internet,
porque é acessada pelo usuário final, mas eu quero proteger essa aplicação. Como que eu vou fazer isso? Basicamente, né, o recurso mais utilizado é colocar um WAF na frente dessa aplicação, para ele poder filtrar todas as requisições que vierem da internet. Né? E aí ele vai fazer o bloqueio, como eu disse, ele fica monitorando também, ele vai fazer o bloqueio, como eu disse, por meio de um match. Né? Ele vai ler as políticas e vai olhar a base de dados dele também. Olha, beleza, essa requisição não deu match, então deixa eu seguir. Não, deu match aqui, eu conheço que isso aqui é um ataque, eu vou bloquear. Entendeu? E quando você fala do AWS WAF, ele trabalha em conjunto aqui com CloudFront, com o Application Load Balancer, né, com a Amazon API Gateway, enfim, com outra série de recursos da AWS que fortifica, né, ainda mais o poder de proteção do WAF. Bom, o que eu queria ter coberto, né, com vocês durante esse período era isso, né? Eu não quis entrar em muitos detalhes, mas basicamente o que eu tinha para trazer hoje com vocês e compartilhar é isso. Eu agradeço mais uma vez aí a participação de todos, as dúvidas que vocês trouxeram, enfim. E vou deixar aqui de novo o meu contato, caso vocês tenham mais dúvidas também, né, queiram me adicionar no LinkedIn para tirar dúvidas, né? De volta e meia eu estou postando alguma coisa, não é sempre, mas... Opa, cadê? Bom, tá aqui. Isaac, Show de bola, contigo Jean. agora. Pô, parabéns, cara. Aula muito top. Eu particularmente gostei pra caramba. Tem só uma pergunta aqui no chat da Vamos lá. Caroline. Ela pergunta assim: o WAF da AWS funciona para aplicações fora da AWS? Proteção de domínios externos no ambiente, por exemplo. Olha, se você tiver como integrar, conectar o WAF numa aplicação, vamos supor, se eu entendi a pergunta dela, você tem uma aplicação em domínios externos e você quer colocar o WAF da AWS na frente dessa aplicação. Você tem que ter aí um modelo de nuvem híbrida, né? Porque eu estou imaginando que a aplicação está rodando no on-premises, mas ela quer ter o WAF da AWS na frente dessa aplicação. Isso. É mais ou menos. Eu também imaginei mais ou menos um cenário assim, tá? Não me deparei com essa questão. Tem uma seção aqui na doc do WAF, eu vou jogar aqui no chat, que é sobre Ela, perguntas e respostas. ela enviou aqui, ó. É, Site do parceiro, tá na GoDaddy de um parceiro que não está no nosso ambiente. A gente tem. Não, aí nesse Aí, cenário acho que não, porque o WAF ele é um serviço dentro da tá AWS, dentro né? da A não ser AWS. que faça um redirecionamento de rota ali para É, poder é uma arquitetura mais. passar por dentro da AWS. Exatamente. Acho que é meio difícil nesse cenário, Carolina. Também acho. Não é querendo desanimar, não. Mas existem soluções de WAF gratuitas, tá? Que. Tô tentando me lembrar o nome agora de uma que é bem conhecida. Me ajuda aí, Isaac. Cloudflare. Cloudflare é bem conhecida e muito boa. Sim. É uma solução Tem bastante gratuita. gente utilizar. Estão me pedindo o link do LinkedIn aqui. Deixa eu mandar, pessoal. Calma aí. Nelson. Nelson está com a mão levantada aqui. Vamos lá, que eu não tô vendo. Nelson, desculpa. Fala, Jean. Parabéns aí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Obrigado. Parabéns aí pela apresentação, Isaac. Tudo bem, cara? Beleza. Pegando esse gancho ainda você citou em relação ao WAF como modelo híbrido, então se eu tiver um ambiente cloud on-premise, eu consigo, por exemplo, proteger aplicações que eu tenho dentro do meu on-premise, por exemplo, com o WAF? Desde que você faça essa integração, né? Que você faça, como é que se diz? Você cria uma rota, um redirecionamento, para que quando a requisição vier de fora, ao invés dela ir direto para a tua aplicação que está no on-premises,
ela bata primeiro no AF que está na AWS. Ou seja, você vai ter, é como eu disse, né? Você vai ter um ambiente híbrido. Você vai ter parte do seu ambiente rodando em cloud e parte rodando ali no on-premise. É uma aplicação que, olha, já, eu tenho um serviço contratado na nuvem, só que essa aplicação específica eu quero manter ela aqui no meu ambiente on-premise. Porém, eu quero proteger com o AF da AWS. Você vai ter que fazer esse redirecionamento. Ok, beleza. Valeu, obrigado. Eu acabei de ver aqui nesse link que eu mandei acima de perguntas frequentes, né? Tem uma pergunta assim: posso utilizar o AWS WAF para proteger sites que não estão hospedados na AWS? Aí a resposta é sim. O AWS WAF está integrado com o CloudFront, que comporta origens personalizadas fora da AWS. Maravilha. É uma resposta meio curta também, mas sim. Agora, como que faz essa Agora, configuração? você vai ter que trabalhar junto com o AWS WAF e o CloudFront. CloudFront. Ou seja, basicamente é um redirecionamento que você vai ter que fazer, né? Sim, sim. E aí você tem que pensar na latência e se vai valer a pena você configurar dessa forma. É verdade. Porque às vezes ali a mão de obra ali, né, para configurar e toda aquela questão ali demanda uma dificuldade bem grande, né? É. E aí tem que ver se vale a pena. Exatamente. Show Tinha de mais uma bola, Jean. pessoa aqui como levantado, acho que é do Nelson, né? É, o Nelson acabou de baixar. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade, pessoal. Aproveita que o cara é fera, hein? Ah, quem me dera, hein, Isaac? A gente tá atrapalhando. Como diz um amigo meu, tenho que comer muito sal ainda. Bom, mas é isso, pessoal. A aula de hoje foi top. Parabéns, Jean, mais uma vez aí, cara. Show Obrigado. de bola mesmo o conteúdo aí. E é isso, pessoal. Vou parar a gravação aqui então. E a gente vai lá pro nosso formzinhos lá pra gente fazer um sorteiozinho aqui.